Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui nesse finalzinho de segunda-feira para deixar um recadinho de Deus para o nosso coração, uma palavra do céu, um maná quentinho para nós nessa noite, para dormirmos com o nosso coração cheinho diante de uma palavra do céu que Ele tem para nós. Nós olhamos e limitamos por aquilo que vemos, mas a escolha de Deus é diferente. Quando nós olhamos para uma pessoa, diante daquilo que nós vemos, nós identificamos com os nossos olhos o que a pessoa pode ou não ser. Se você olhar para um homem, uma mulher bem vestido, bem atraente, você pode dizer, olha, esse será um grande empresário, esse será alguém de sucesso. Dificilmente você olharia para alguém improvável, um morador de rua ou algo assim e diria, olha, aqui está um grande empresário, aqui vai ser um grande homem, uma grande mulher. Por quê? Porque diante daquilo que nós vemos, nós limitamos o que pode ou não ser, o que a pessoa tem ou não capacidade para exercer algum ofício ou algo. Mas Deus, Ele não vê desta forma. Deus, Ele não olha para o nosso exterior, mas Ele olha para o nosso interior. O Senhor, Ele não vê como nós vemos. Isso é fato. A nossa palavra de hoje está em Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu quero ler com você para você entender o contexto desta palavra que nos diz assim. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo. Quem era Amós? Amós, ele morava na cidade de Tecoa, mais ou menos dava 17 quilômetros de Jerusalém. E agora o reino está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Neste momento, quem está sobre o reino do sul é Uzias. Quem está sobre o reino do norte é Jeroboão. E nesse tempo, nesse momento, Deus vai lá em um lugar, uma vila, né? Um pouco distante de Jerusalém, 17 quilômetros, e alguém que não era. Alguém que não estudou para ser profeta, para ser sacerdote, alguém que não vinha de nenhuma linhagem, alguém que era improvável para Deus levantar, para profetizar, para ser uma voz entre o Senhor e o povo. Porém, nós vemos que neste momento, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, ambos transgrediram, ambos pecaram contra o Senhor e ambos tiveram, as consequências daquilo que fizeram. Bem verdade que quando nós olhamos para isso, nós vemos que agora os profetas que tinham, todos eles tinham se corrompido. Nós vemos aqui agora Amazias, ele era um sacerdote, que ele tinha se corrompido. Eles tinham se vendido. O povo estava vivendo uma apostasia da fé. Eles profetizavam e falavam aquilo que o rei queria ouvir. Mas aquilo que Deus mandasse falar, eles não falavam. Se corromperam, se venderam. E aí agora Deus vai lá e levanta alguém que não é, alguém que não tinha nada para ser, mas era alguém que foi escolhido por Deus. Talvez você nessa noite se identifique com esse vídeo. Talvez você não veio de nenhuma família, de pastor, de nada, mas o Senhor te levantou como? Pois é, Deus, Ele não vê da forma que nós vemos. Mas o Senhor, Ele vai além de um olhar humano. E agora Amós é levantado para trazer uma voz para uma nação de arrependimento. Porque o povo tinha transgredido, tinha pecado, a idolatria tinha tomado o povo. E nós vemos que as mensagens que Amós traz para o povo são mensagens duras. E aquilo que faz agora que Amazias, esse sacerdote, fique bravo e ele vai agora até Amós questionando sobre quem era Amós e o que Amós estava falando eram falas soltas, não eram falas reais, porque ele era um sacerdote e Deus não tinha falado nada com ele, então agora tinha alguém ali dizendo que Deus falou algo. E aí Amazias, ele vai até o rei ali de Judá, e ele começa para Jeroboão dizendo, olha, a gente tem que dar um jeito em Amós, porque o que ele está falando, ele está dizendo que você
vão levar preso, está profetizando desgraça para o seu povo. Alguém precisa parar este homem. E agora Amós, ele se levanta e dentro dessa fala que ele fala, olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, ele está dizendo assim, olha, eu sei que você é um sacerdote, eu não sou. Eu não sou pago, eu não é minha profissão. Eu estava lá na minha cidade, no meu município, cuidando de rebanho, cuidando do gado, era fazendeiro e também pastor de ovelha. Eu estava lá no meu trabalho, eu estava nas minhas funções, eu não tinha nada a ver com isso, mas eu estava lá e Deus falou, sai daqui e vai, porque eu vou te levantar como profeta sobre esta nação. É eu que vou te levantar e é eu que vou te usar e é eu que vou falar contigo para você falar com o meu povo. E ponto. Quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Queira você, goste ou não, foi Deus que escolheu. Não tem como nós questionarmos uma escolha de Deus. Era mais ou menos nessa fala que Amós estava tentando trazer para Amazias, para ele entender que quem escolheu ele não queria estar lá. Mas Deus escolheu e ele estava lá. O que eu quero trazer para nós nessa noite, dentro dessa palavra, que a escolha de Deus é uma escolha que ele não pede a opinião, ele escolhe e está escolhido, e ponto. Talvez você está aí se debatendo diante de você mesmo, dizendo, mas eu não escolhi, eu não queria estar aqui. Eu não queria ser chamada para ser pregadora, eu não queria ser chamada para estar diante de um rebanho, eu não queria ser chamada para ser alguém para contribuir para o reino, eu não queria. Talvez o teu desejo do teu coração era outro. Talvez você tinha outros sonhos, outros projetos. Mas aí vai lá o Senhor e te tira desse projeto e te traz para um outro para contribuir para que o reino do Senhor cresça. E o Senhor talvez tenha te levantado para este tempo como uma voz para essa nação, uma voz profética, uma voz que está trazendo uma palavra de arrependimento, uma voz de conserto para um povo, uma voz até mesmo do arrebatamento da Igreja de Cristo. Só que às vezes nós nos questionamos, será que vem ou não de Deus? Porque nós olhamos com os nossos olhos. Certamente Amazias olhou diante de Amós, era um homem que certamente os seus trajes eram condizentes com aquilo que ele era. Ele não estava vestido como o tal para exercer aquela função. Quando nós olhamos para Davi, nós também vemos a improbabilidade. Davi estava lá no campo apacentando ovelha. Ele não estava em casa, nem em casa ele estava no dia. Ele estava lá no campo apacentando as ovelhas como qualquer outro dia normal. E aí Deus vai lá e diz assim para Samuel, olha Samuel, você precisa ir na casa de Jessé o belemita, porque de lá eu me provei de um rei. Agora quando Samuel chega e ele fala para Jessé, até o próprio pai de Davi tinha esquecido de Davi. Porque ele diz assim, olha, os meus filhos estão aqui, aí passa todos. Aí Samuel diz, olha, então o Senhor se enganou, porque não é nenhum. Aí ele fala, é verdade, tem Davi, aí mandaram chamar. Tinha postura para rei? Tinha formato para rei? Não, ele era pequeno. Era novo ainda quando ele foi ungido. Segundo alguns teólogos, diz que ele tinha entre 14 e 15 anos, 17. Era jovem, mas o Senhor escolheu. Nós escolheríamos? Não, mas ele escolheu. E ponto. Nessa noite eu quero que você entenda que quem te escolheu não foi você. Quem te escolheu não foi a tua liderança. Quem te escolheu foi Deus. E ponto. E quando Deus ele escolhe, está escolhido. Ele não pede opinião. Simplesmente ele diz, essa é a minha escolha. A escolha de Deus não é para nós vermos se nós vamos gostar ou não, se está preparado ou não, se está apto para tal função ou não. Não, Deus escolheu e ponto. Nós não vemos nenhum dentro da palavra de que era o improvável e Deus levanta para uma função que ele estava capacitado ou estava à altura daquilo. Nós falamos de Davi, nós falamos agora de Amós, mas nós vemos várias pessoas que ao decorrer da caminhada o Senhor foi os preparando, os forjando para viver aquilo que o Senhor tinha escolhido. Quando Deus chama Abraão, Deus simplesmente vai lá e tira ele de lá e ele vai. Com o andar do tempo, o Senhor vai moldando, vai o preparando para ser o nosso pai na fé, o nosso ancestral da fé. E assim nós vemos Davi, assim nós vemos dentro da palavra. Todos aqueles que não eram, que não vinham de uma sequência, que não vinham de uma linhagem, que o Senhor escolheu como um improvável, não estava no momento pronto. Por isso é improvável, porque a gente olha e diz, não vai dar.
Não tem como, não vai ser. E aí o Senhor vai lá e diz, e eu tô vendo, eu tô acreditando no potencial de que vai ser. E aí o Senhor levanta e coloca em tal lugar. Eu não sei para que o Senhor te escolheu. Eu não sei qual foi a escolha de Deus para a tua vida. Eu não sei se o Senhor te escolheu para ser uma voz para essa nação. Não sei se o Senhor te escolheu para algo espiritual, ou talvez algo físico, ou até mesmo financeiro. Não sei se o Senhor te escolheu para ser um grande empresário dentro dessa cidade ou dentro da nossa nação. Não sei se o Senhor te escolheu como uma voz para ser um levita. Eu não sei qual foi a escolha que Deus olhou para você e disse: ele vai ser o meu profeta. Ela vai ser a minha profetisa, ela vai ser uma missionária, ela vai ser... Eu não sei, mas o Senhor escolheu. Nessa noite, Deus está falando para o nosso coração que a escolha dele, ele escolheu. A escolha de Deus, ela não é questionada. A escolha de Deus, ele não pede opinião. Simplesmente ele escolhe e ponto. E é ele quem capacita, é ele quem prepara, é ele quem forja. Só que muitas vezes nós nos comparamos e fazemos como Amazias. Nós queremos olhar e dizer: não, mas ele não pode ser. Não, ela não pode, porque ela não tem potencial, ela não tem uma boa dicção, ela não pode, não dá para ser. Mas não é sobre nós, é sobre ele. E isso nós precisamos entender todos os dias da nossa vida, que não é sobre nós, é sobre ele. Nessa noite Deus está falando aos nossos corações. Eu não sei para que o Senhor te escolheu, mas nessa noite, através desse vídeo, eu quero que você entenda que ele te escolheu, tá escolhido. Se ele te escolheu porque você é uma privilegiada, se ele te escolheu porque você é um abençoado, se ele te escolheu para algo, vai e faz, porque se ele te escolheu é porque ele sabe que você vai dar conta. Se ele te escolheu, ele sabe do teu potencial. Ele colocou em você uma credibilidade que ninguém colocaria. Ele investiu em você. Se ele te escolheu para algo, se ele te escolheu para uma função, se ele te escolheu para um ministério, se ele te escolheu para contribuir, para que o reino dele cresça sobre essa terra, é porque ele viu em você algo especial. E certamente, talvez só ele tenha visto, mas isso já é o suficiente. Entenda que se ele te escolheu, já é o suficiente. Não precisa de aprovações, mas precisa de afirmações. Quando o céu afirma algo ao nosso favor, está afirmado, está decretado. O Senhor nessa noite está falando conosco sobre escolhas que ele faz. As escolhas que Deus faz são escolhas escolhidas. Então, se ele te escolheu, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Não se questione se você vai dar conta, se você vai conseguir. Não se questione com medo ou com receio de fazer algo, mas simplesmente deixa na dispensação do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui e cumpre em mim a tua vontade, o teu querer. Nem sempre a escolha de Deus vai ser a nossa, mas é a dele, e é isso que vai valer. É o que prevalece, não é sobre nós, é sobre ele. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Então viva o que Deus tem para a tua vida. Não fique aí se preocupando que você precisa ser aprovado ou não. Amós não foi aprovado por ninguém, mas ele sabia quem tinha o levantado, ele sabia da sua missão, quem tinha o escolhido, ele sabia muito bem quem tinha visitado ele na sua casa, a palavra que foi liberada sobre a sua vida, e isso foi o suficiente para ele largar tudo e vir fazer aquilo que o Senhor o mandou. Que nós possamos ser assim, uma voz, que nós ouvimos a voz do Senhor e sejamos obedientes à escolha de Deus, porque se ele escolheu, é porque ele sabe que você tem um potencial enorme para fazer isso, porque Deus jamais vai nos colocar em algum lugar que não seja para honrar. Deus jamais vai te colocar você em algum lugar para ser vergonha. Então, se ele te escolheu para algo, vai e faz, porque ele vai certamente te capacitar no percurso do caminho. Essa é essa palavra que o Senhor colocou para nós nessa noite, que a escolha de Deus, ela não é para ser questionada, mas ela é para ser obedecida. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Uma boa noite de sono.